E aí, pessoal, bem-vindos à quarta aula do nosso curso de probabilidade. Como a gente combinou na aula anterior, a gente vai falar hoje sobre a adição de probabilidades, né? Vamos discutir aqui algumas ideias, resolver alguns exemplos e, como sempre, no final da aula deixar uns exercícios para vocês se debruçarem com ele aí, ok? Vamos dar início aqui. Vamos começar falando um exemplo, né, para a gente colocar essas ideias em dia. Vamos analisar a seguinte situação. Um sorteio de um número entre 1 e 20. Qual a probabilidade de obtermos um número múltiplo de 3 ou múltiplo de 7? Então a gente tem aqui uma situação onde a gente tem um determinado espaço amostral e a gente quer calcular a probabilidade de obtermos um evento, né, que seria o múltiplo de 3, ou outro evento que seria o múltiplo de 7. Ora, o espaço amostral aí é dado por os números de 1 a 20, onde nosso NS aí é 20, né? Muito simples. O evento que a gente quer é o múltiplo de 3, o de 7, né? Eu chamaria de evento E. Os resultados possíveis são 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15 e 18, né? Que são os números que ou são múltiplo de 3 ou são múltiplo de 7. Então nós temos aí que o nosso evento tem 8 resultados favoráveis. No caso, é fácil a gente verificar que a probabilidade de acontecer esse evento aí seria P de E, que é NS sobre NS, ou 8 sobre 20. Situação bastante simples, mas o que a gente quer falar aqui é, vamos separar esses dois, né, casos aí, um múltiplo de 3 e um múltiplo de 7. A gente pode fazer separadamente. Então, fazendo aí separadamente, vamos chamar de A os múltiplos de 3. No caso aí nós teríamos 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Então nosso evento A teria 6 resultados possíveis. E chamando de B os múltiplos de 7, nós teríamos aí dois resultados possíveis, né, que são o 7 e o 14. Ok? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B vai ser dada por quê? O P de A, que é NA sobre NS, 6 sobre 20. O P de B vai ser NB sobre NS, que é 2 sobre 20. Então a probabilidade de ocorrer A ou B é de ser dada pela soma desses dois eventos, dessas duas probabilidades aí. E a gente representa o ou, né, pela união. Então eu tenho aí probabilidade de A ou B, ok? Então aí a gente vai usar o símbolo da união aí para representar a soma de probabilidades. Então toda vez que você vir esse símbolozinho aqui, a gente está calculando a união de probabilidades ou a adição de probabilidades. Então no caso aí P de A ou B, é assim que a gente lê, A ou B, vai ser dado por P de A mais P de B, ou 6 sobre 20 mais 2 sobre 20, que dá 8 sobre 20, ó, que confere exatamente com a resposta que a gente havia encontrado, ok? Agora vamos para outra situação, ainda com o mesmo exemplo, né? Se quiséssemos a probabilidade de obter um múltiplo de 3 ou um múltiplo de 5, à primeira vista parece que é a mesma situação. E realmente não tem muita diferença não. Agora vai acrescentar um pequeno detalhe aqui. O nosso espaço amostral continua de 1 a 20, né, com o NS igual a 20. E a gente teria que o evento ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 5, teria esses resultados aí. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18 e 20. Esses números aí ou são múltiplo de 3 ou múltiplo de 5. Então nos dá aí que o nosso NE tem 9 resultados possíveis. Então a probabilidade de ocorrer esse evento seria NE sobre NS 9 sobre 20. Mesmo jeito, sem problema. Agora vamos resolver separadamente, né? Então a gente teria aqui o evento A seria o múltiplo de 3. São 3, 6, 9, 12, 15, 18. São 6 resultados possíveis. Os múltiplos de 5 seriam 5, 10, 15 e 20, ou seja, nós teríamos 4 resultados possíveis. Aí nós temos um pequeno detalhe, né? Se a gente for calcular a soma das probabilidades aí, a gente vai ter que o P de A é NA sobre NS, que é 6 sobre 20. O NB é P de B, né? O P de B, melhor dizendo, é NB sobre NS, que é 4 sobre 20. Se nós somarmos essas duas probabilidades, a gente vai obter 10 sobre 20.
ok? Que seria 6 sobre 20 mais 4 sobre 20. Só que nós podemos constatar que essa não é a resposta correta. Então, qual é o problema aí? Nós somamos as duas probabilidades e a resposta deu 10 sobre 20, quando a resposta correta é 9 sobre 20. Onde é que está o erro aí? A questão aí é que tem um número que ele aparece tanto nos múltiplos de 3 quanto nos múltiplos de 5. Esse número é o 15. Então, 15 ele é múltiplo de 3, então ele está lá no NA. E ele é múltiplo de 5, ele está lá no NB também. Então, na hora que eu somo, ele está aparecendo duas vezes, que é errado. Então, ele representa a interseção, né, dos eventos A e B. Ele está sendo contado duas vezes. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que subtrair uma vez para poder, né, a gente consertar esse problema. Então, no caso aí, o 15 é a interseção de A e B, a gente pode representar ele como sendo A interseção B, né? No caso aí é o 15. Então, o nosso número de elementos da interseção é 1. Então, o que é que a gente vai fazer para consertar aquele probleminha ali? A resposta correta vai ser o quê? P de A ou B vai ser P de A mais P de B menos a interseção. Essa interseção aqui, né? O P de A interseção B, ele está tanto no A quanto no B. Então, como ele está aparecendo duas vezes, a gente subtrai aqui uma vez para consertar. Então, eu teria 6 sobre 20, mais 4 sobre 20, menos 1 sobre 20. Então, 6 mais 4, 10, menos 1, 9, que é a resposta correta. Então, a gente conserta nesse ponto aí. Então, com base nesses dois exemplos, né, nós podemos definir a soma de probabilidades. A gente viu que tem situações que a gente simplesmente soma, e tem situações que a gente soma, mas tem que subtrair a interseção. Quando é que isso acontece? Na verdade, acontece no seguinte caso. A gente tem um espaço amostral S e dois eventos A e B desse espaço amostral. Então aqui, ó, o nosso espaço amostral aqui, ele está representado por esse retângulo verde. E os dois eventos, né, são esses aqui, o evento A e o evento B. E essa região central aqui, ela representa a interseção dos dois, ou seja, quem pertence tanto ao A quanto ao B. Então a gente pode determinar a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B de acordo com a seguinte fórmula, né? P de A ou B vai ser P de A mais P de B menos P da interseção de A e B. Porque, como a gente já viu no exemplo anterior, essa interseção ela está aqui duas vezes. Então a gente tem que subtrair para dar a resposta correta, ok? Mas como a gente viu, nem sempre essa interseção ela existe. Nesse caso aí, a gente tem aqui que no caso dela não existir, né, quando a interseção de A e B for vazia, ou seja, não tiver nenhum resultado, a gente diz que A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, quando um ocorre, o outro não ocorre. Vamos ver aqui no desenho, né? Nós temos aqui o nosso espaço amostral S, que é esse retângulo. Aí a gente tem dois eventos aqui, o evento A e o evento B. Você observa que eles são separados. Então, quando acontece aqui o evento A, se acontecer o evento A, evidentemente não pode acontecer o evento B. Então, eles são eventos mutuamente exclusivos. Nesse caso aí, a probabilidade de acontecer um ou o outro é a soma deles. Você não tem que subtrair nada porque não tem interseção. Então a gente pode definir o seguinte: a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B, nesse caso, ou seja, quando eles são mutuamente exclusivos, é simplesmente a soma dos eventos. Então P de A ou B vai ser P de A mais P de B. E a gente pode estender isso, né, de uma forma para vários eventos mutuamente exclusivos. Então, de modo geral, a gente pode definir que a probabilidade de ocorrer o evento A, o evento B, o evento C, etc., vai ser dado por quê? Ó? P de A, ou B, ou C, ou D, ou etc., o tal, vai ser P de A, mais P de B, mais P de C, mais etc., etc., etc. Lembrando, estamos falando de eventos mutuamente exclusivos, ou seja, se um ocorre,
o outro não pode ocorrer. Então não tem interseção aqui entre nenhum desses eventos. Então a probabilidade de acontecer ou um ou outro é a adição de probabilidades, a união de probabilidades é a soma de todas essas probabilidades individuais, ok? Então vamos aqui para uma aplicaçãozinha para a gente colocar isso na prática. Eu tenho aqui numa caixa a 100 parafusos e 50 porcas. Cada uma das peças embalada de modo a torná-las indistinguíveis, ou seja, não dá para você, pelo tato, né, não dá para você diferenciar se é uma porca ou se é um parafuso apenas pelo tato. Elas estão embaladas de forma que não dá para você diferenciar uma da outra. Metade dos parafusos e metade das porcas estão enferrujadas. Escolhendo-se uma peça ao acaso, qual a probabilidade de se obter uma peça enferrujada ou um parafuso? Então veja, a gente tem aí 150 peças, né, que são 100 parafusos e 50 porcas. Metade dessas peças estão enferrujadas. E a gente quer saber a probabilidade de, escolhendo uma peça ao acaso, de ela ser uma peça enferrujada ou ser um parafuso. Então nós temos aí duas situações, né? Para a gente resolver esse problema, uma maneira bem interessante e bem útil é a gente usar uma tabela para a gente colocar esses dados e ficar mais claro né, na solução. Veja bem, a gente colocou aqui na tabela, onde nas linhas nós temos aí parafusos e porcas, e nas colunas a gente tem perfeitas enferrujadas. Então, por exemplo, nós temos aí os parafusos, 50 parafusos perfeitos, 50 parafusos enferrujados, ok? Totalizando 100 parafusos. As porcas, nós temos 25 perfeitas, 25 enferrujadas, totalizando 50 porcas. Somando aqui 100 mais 50, nós temos o total de peças, que é 150, ok? Então, para a gente resolver o problema, agora a gente vai estabelecer o nosso espaço amostral e os eventos que a gente quer. Então, nosso espaço amostral aí são todas as peças, nosso NS é 150. O nosso evento A seria peça enferrujada. A gente tem um total de 75 peças enferrujadas. É só olhar na coluna, né, de enferrujadas, lá no finalzinho você tem um total. Ok? Então, o nosso NA é 75. O próximo evento seria ser um parafuso, né? Olhando aqui na linha, parafusos, a gente vê que tem 100 parafusos no final lá. Então, agora a gente tem que verificar se esses eventos são mutuamente exclusivos. Na verdade, a gente viu que não, né? Porque tem parafuso enferrujado. São quantos parafusos enferrujados aqui, ó? Nós temos 50, né? Então, nossa interseção aí dos eventos A e B vai ser 50. Com base nesses dados, né, a gente já pode efetuar o nosso cálculo. A gente tem aí enferrujado, parafuso, espaço amostral e a interseção. A probabilidade, então, de se obter uma peça enferrujada ou um parafuso, ela vai ser dada por, né, P de A ou B, será P de A mais P de B menos a interseção. O P de A é 75 sobre 150, né, que é ser enferrujada, então nosso NA é 75. O espaço amostral é 150. Nosso P de B, que é de ser parafuso, né, vai ser 100 sobre 150. E a interseção, né, que a gente vai subtrair de um parafuso enferrujado, é 50 sobre 150. Então, como os denominadores aqui são iguais, a gente, né, 75 mais 100, 175, menos 50, 125. Então, a probabilidade de ser uma peça enferrujada ou um parafuso é 125 sobre 150, que é aproximadamente 0,833, etc., que vai dar 83,33%, ok? Então essa daí é a probabilidade. Então veja, quando a gente tiver situações em que a gente vai trabalhar com a adição de probabilidades, em geral a gente vai utilizar uma tabela para organizar esses dados, né, para a gente não se perder. Quando você monta a tabela, os dados ficam bem visíveis, bem organizados, então facilita muito na hora de calcular. A gente vai ver isso também com situações em que aparecem mais informações. Perfeito? E vamos deixar aqui alguns exercícios para vocês se debruçarem sobre eles. No caso aí, o exercício 6 e o exercício 7.
O 6 diz: numa sala estão reunidas 12 pessoas, entre elas José e Eustáquio. Escolhendo-se ao acaso uma comissão de 4 pessoas, qual a probabilidade de José ou Eustáquio, né, pertencerem a essa comissão? Uma dica que eu vou deixar para vocês, né, desse problema aí, é você usar combinação para determinar os números de comissões, né? Você tem 12 pessoas, você tem que escolher 4 pessoas. Então você vai determinar o espaço amostral aí seria quantas comissões de 4 pessoas a gente pode fazer, o número total. Aí depois você vai determinar comissões em que o José e o Eustáquio estão e aquelas em que eles não estão. Vocês vão montar toda a estrutura lógica desse problema. É um desafio, né, na verdade, mas acredito que vocês têm condições de resolver. O exercício de número 7, ele diz: numa caixa há 30 etiquetas numeradas de 1 a 30. Retirando-se simultaneamente 2 etiquetas, qual a probabilidade de se obter um par de números primos ou um par de múltiplos de 2? A dica para este problema aqui, você vai usar arranjo, né, para determinar o total de pares que você pode montar, né, pares de etiquetas de 1 a 30. Depois você vai montar os pares em que aparecem números primos, pares que aparecem os números múltiplos de 2. Uma situação parecida com a questão anterior, só que no caso de combinação a gente vai usar arranjo. Na próxima aula, se vocês não conseguirem resolver esses problemas, a gente vai resolvê-los, ok? E tirar suas dúvidas. Então, isso é o nosso compromisso para a próxima aula, resolução dos exercícios propostos nesta aula aqui, tirar dúvidas que vocês, porventura, possam ter. Qualquer dúvida, como sempre, coloquem aqui nos comentários do vídeo para eu dou uma lida e, obviamente, na próxima aula eu trago as respostas. Então, obrigado aí por mais essa moral que vocês estão dando assistindo essa aula e a gente continua com o nosso curso na próxima aula. Abraço, até mais.